O que aconteceu no México no dia 27 de setembro foi o sequestro de 43 estudantes, que lá no México são chamados como normalistas, que são os estudantes das escolas rurais, que ficam no interior do país. Esses estudantes, todo mundo sabe que eles compõem um núcleo bastante político, inclusive o Partido Comunista tem bastante peso na organização desses estudantes e das próprias escolas rurais e normalistas que existem no México. Então, o que aconteceu? Eles estavam numa caravana saindo de Iguala para uma cidade vizinha quando o ônibus onde eles estavam foi atacado e eles foram sequestrados. Num primeiro momento não se sabia muito bem quem havia sido o protagonista desse sequestro. Depois se soube que foi a polícia que levou os estudantes e os entregou para os narcotraficantes. Não só foi a polícia local que entregou esses estudantes para o narcotráfico, como também depois se soube que foi o próprio José Luiz Ibarra, que era o prefeito do partido PRD, quem foi o mandante, né, desse ataque aos estudantes normalistas. Justamente porque a existência deles como um núcleo de estudantes politizados ia contra os interesses do narcotráfico na região, né? E porque se demonstrou, e desde então veio se discutindo cada vez mais amplamente, que o assassinato, a perseguição aos movimentos sociais, aos opositores, aos estudantes mobilizados e a todos aqueles que de alguma forma levantam a bandeira e a causa social dos trabalhadores e do povo no México, vem cada vez mais sendo alvo desse Estado associado ao narcotráfico. Buscando os 43 estudantes normalistas, né, depois de algum tempo do seu desaparecimento, se descobriram uma série de fossas com cadáveres espalhados por todo o estado de Guerrero e, no entanto, esses cadáveres não eram os dos estudantes normalistas. Então isso abriu mais um elemento de crise, porque se demonstrou que justamente essa associação entre o narcotráfico e os principais partidos do país fazem com que o assassinato de todos os opositores seja uma maneira comum de lidar com as diferenças políticas. O México é um país que tem uma tradição bastante importante de luta e de mobilização em defesa da educação pública de qualidade e para todos. E agora a questão dos 43 normalistas, também o desaparecimento deles também coloca em evidência a luta pela educação, porque eles estavam numa caravana justamente para buscar arrecadar fundos para sustentar as escolas rurais, né? Na medida em que essas escolas elas são disfuncionais e questionam diretamente os interesses do próprio governo do PRD em Guerrero, que estava associado com o narcotráfico, e também porque eram núcleos muito políticos. Então, na medida em que a juventude terminava fazendo parte das escolas normalistas, isso também enfraquecia justamente os batalhões aonde o narcotráfico ia recrutar a sua mão de obra, vamos dizer assim, que é a juventude local. Vários conflitos já vinham acontecendo no período anterior entre o governo local do PRD e os estudantes normalistas. Então, esse foi o mais aberrante, porque culminou no sequestro e desaparecimento dos 43 estudantes, mas já haviam acontecido uma série de manifestações de enfrentamento entre a polícia e os estudantes rurais. Uma série de analistas compararam a associação do narcotráfico com o Estado no México com o que a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, em que a gente tem uma série de localidades, principalmente os morros, né, dominados pelas facções do narcotráfico, em associação com uma série de políticos. A gente sabe que as milícias também estão ligadas a uma série de partidos políticos, mas na realidade existe uma diferença qualitativa importante, porque o que está acontecendo no México hoje é uma coisa sem paralelo, me parece, na medida em que se trata realmente de um narco-estado, realmente de uma associação carnal em que os principais políticos dos principais partidos são ao mesmo tempo integrantes dos cartéis. Por exemplo, a esposa do Ibarra, que era esse prefeito do PRD,
ela era irmã do chefe do principal cartel que dominava a província de Guerrero. Então, não se trata simplesmente de uma favela dominada por uma facção como o Comando Vermelho. Se trata de estados inteiros, como Michoacán, como o próprio estado de Guerrero, como, enfim, uma série de províncias, como Tijuana, que também é dominado por um outro cartel. E cada cartel corresponde a um partido político. Então, eles estão absolutamente fundidos, né? O político do PRD, ele é ao mesmo tempo, do PRD, do PRI também, ele é ao mesmo tempo o membro-chefe do cartel. Então, isso é uma composição absolutamente especial, que não se encontra em todos os países. E por isso que uma das principais denúncias que o movimento de massas que se levantou pelo reaparecimento dos 43 estudantes mexicanos é a denúncia de que foi o Estado, ou seja, não foi só o narcotráfico, foi o Estado porque o narcotráfico é o Estado. Existem motivos políticos e existem motivos estruturais, né? No período anterior, quando houve um momento em que o PRI, que é o Partido Revolucionário Institucional, dominou por décadas, o principal discurso político que se colocava era de combate às drogas. Então, em base ao combate às drogas, existia uma tendência a uma repressão muito grande do movimento de massas, ao que a gente chama de bonapartismo, né, em associação com os Estados Unidos, pretensamente para barrar o narcotráfico. Não que isso não exista hoje, isso existe hoje. Existem uma série de planos que o imperialismo com a burguesia mexicana leva adiante, mas na verdade não é para combater efetivamente o narcotráfico. São planos que visam combater cada vez mais os movimentos sociais, os trabalhadores e a juventude. No México, na realidade, existe uma conformação muito especial, que é o fato de ser um país que tem 3.000 quilômetros de fronteira com os Estados Unidos e cuja produção formal e informal está absolutamente voltada para responder às demandas dos Estados Unidos, que é o principal imperialismo mundial. E essa demanda não é apenas por manufaturas, por, enfim, produtos industrializados, é uma demanda também que cada vez mais se compõe de justamente drogas. Então, todas as drogas que vão para os Estados Unidos, todas as drogas que são consumidas na Califórnia, em todos esses países, são produzidas no México. Então, a burguesia imperialista, ela também termina atuando para que essa associação do narcotráfico com o Estado no México seja uma forma de dominação e de opressão imperialista. E também porque o México produz para responder à demanda dos Estados Unidos. Ela não produz drogas para vender no varejo. Ela produz numa larga escala, então isso necessita de uma logística que é muitas vezes avançadíssima, e isso seria impossível de acontecer sem a colaboração dos Estados Unidos. Bom, o Tratado de Livre Comércio, na verdade, assim, ele é a via de dominação mais clara que o imperialismo vem exercendo sobre o México já há muito tempo, né? A primeira formulação, a primeira tentativa foi em 65, depois houve novos acordos em 80, e na década de 90 isso dá um salto muito grande, e na verdade isso tem como fundamento reprimarizar, ou seja, abrir todo o mercado do México, né, fazer com que os grandes monopólios norte-americanos possam ter uma livre entrada dentro do país, possam usufruir, inclusive, da mão de obra barata mexicana, e cada vez mais ir definindo o que se produz dentro do México de acordo com os interesses dos Estados Unidos, não do próprio México. Então, com isso, a indústria mexicana, nacional mexicana, ela foi extremamente golpeada, porque ela foi sendo cada vez mais substituída pelas maquiladoras, que são as montadoras dos grandes monopólios norte-americanos. E todos os acordos foram feitos para favorecer a instauração dessas maquiladoras, acordos salariais, enfim, acordos econômicos, e isso terminou levando a que os setores mais importantes da economia mexicana tivessem sido amplamente golpeados. O outro elemento que o TLC também abarca, porque não é simplesmente uma questão econômica só, também são as reformas que retiram direitos em saúde, que retiram direitos, enfim, de educação.
O que vem acontecendo no México é um aceleramento muito grande da crise política. Então, nenhum dos partidos do regime está fora dessa crise. Tanto o PRI, que é o partido do Henrique Peña Neto, que é o presidente, quanto o PAN, que é o outro partido do regime muito importante, e o PRD, que é o partido que era chefe do governo em Guerrero, estão absolutamente questionados. E as manifestações, elas estão crescendo cada vez mais. Então, existe uma tendência a que essas manifestações se nacionalizem, o que seria uma coisa muito importante, porque até agora elas estavam localizadas mais na região das escolas rurais e na capital. Então, que a nacionalização dessas manifestações pode levar essa crise a um patamar superior. Fora Peña Neto, ou seja, fora o presidente, já é uma demanda que se escuta por todos os lados, né? Então isso é bastante importante. Outra demanda também que se coloca é que se vajam todos, ou seja, que se vão todos os políticos, que é a mesma palavra de ordem que aconteceu na Argentina em 2001, quando houve a crise lá. Então existe uma tendência bastante grande de que haja uma crise política que não seja muito fácil de ser fechada pela autorreforma do regime, ou seja, por desvios que os próprios partidos do regime tentem colocar. Então, a grande questão que se coloca hoje é como fazer com que esse rechaço, né, esse repúdio a toda a casta política que governa o México hoje, que é um repúdio que vem sendo ativo nas manifestações, se transforme em uma política pela positiva. Quer dizer, é necessário derrubar o Henrique Peña Neto da presidência. Agora, o que colocar no lugar? Não é possível ter a ilusão de que possa haver uma autorreforma do regime e que esses mesmos partidos, que são os responsáveis pelo TLC, pela submissão do México ao imperialismo, pelo narco-estado, vão poder se reformar e resolver esses problemas que são estruturais. Então, nesse sentido é que é importante defender uma Assembleia Constituinte livre e soberana para que todos os temas fundamentais do país sejam discutidos pela classe trabalhadora, pelo povo, pela juventude, e que possa se dar uma saída a tudo isso, acabando com os acordos com o imperialismo, reestatizando a Pemex, colocando a Pemex sob controle dos trabalhadores, também outros setores como a Companhia de Luz e Fuerza, que sofreu um ataque muito grande, enfim, e que a partir daí se possa realmente chamar todos esses setores mobilizados para discutir a necessidade da instauração de um governo dos trabalhadores e um governo que seja de fato do povo, porque só assim o problema do narco-estado vai ser resolvido. E também lembrando, né, a questão da necessidade de descriminalização das drogas, porque enquanto houver criminalização das drogas, vai haver cartéis, vai haver narco-estado, e essa também é uma demanda democrática que deve ser colocada no marco dessa luta. Agora, o importante é que a classe trabalhadora entre com seus métodos e seja o principal sujeito articulador de todas as demandas populares. Nesse aspecto, o ato que aconteceu no dia 20 de novembro foi muito importante, né, porque aí entraram 60 mil trabalhadores telefônicos, mais uma série de outros sindicatos, inclusive o sindicato da UNAM, e isso é um elemento que pode levar a uma dinamização nesse sentido, né, de resolver os problemas estruturais do país. Então, essa é a perspectiva que o movimento dos trabalhadores socialistas lá no México, que é parte da mesma organização que a gente integra internacionalmente, que é a fração trotskista, defende. Então, nesse sentido, os nossos camaradas no México estão levantando essas bandeiras junto ao movimento, né, a partir dos locais onde atuam. Então, por isso, a gente chama aqui no Brasil também a fazer ações cada vez mais contundentes, né, em defesa dos movimentos que hoje estão mobilizados no México, denunciando o caráter do narco-estado e do imperialismo e a política imperialista. E para isso a gente quer somar cada vez mais as organizações de esquerda, dos trabalhadores, sindicais, da juventude, porque é necessário e cumpre um papel muito importante atuar em comum acordo com os nossos irmãos no México, que estão hoje levando adiante essa luta muito importante, enfim, pela sua libertação do jugo do imperialismo e da sua burguesia local, que já demonstrou seu caráter absolutamente assassino e decadente.